Olá, boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Olá, boa tarde. Nosso convidado já entrou na nossa live. Esperar o pessoal entrar aí. Daqui a pouco a gente dá início. Espera mais alguns minutinhos para o pessoal poder ingressar na live e a gente já começa. Acho que já podemos começar, podemos iniciar nossa live. Boa tarde, eu sou Maria Célia, eu sou bolsista do projeto de extensão TBC Rede. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia de live, do projeto TBC Rede, Laboratório de Turismo de Base Comunitária e Sustentabilidade de Redes. Hoje é o terceiro dia, da nossa quinta série de lives TBC Rede Pesquisa. E dessa vez nós elegemos o tema pesquisa com o objetivo de trazer para o debate algumas produções bibliográficas de dissertações e teses que tiveram o TBC como tema orientador. As pesquisas selecionadas se devem ao fato da afinidade do tema com os membros do TBC Rede. Assim foram escolhidas entre os títulos disponíveis em nossa biblioteca virtual e pela oportunidade de ser realizada em diálogo virtual entre as pesquisas desenvolvidas pela coordenadora do TBC Rede, pelas coordenadoras, professora Tereza e professora Edilane Moraes. O primeiro dia foi contemplado com as professoras turismólogas Tereza Mendonça e Edilane Moraes, que abordaram os casos da Prainha do Canto Verde e da Rede Tucum, respectivamente. No segundo dia, ontem, nós conversamos com a Daniela Martinez sobre sua tese Turismo de Base Comunitária e Juventude, lentes que atuam e potencializam o desenvolvimento sustentável, que reflete sobre o tema no estado do Sergipe, realizado na Universidade Federal de Sergipe. E as lives estão já disponíveis aqui no nosso canal do Instagram, que vocês podem acessar. E hoje o nosso bate-papo será com Ivana Gresh. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o sobrenome dela, mas eu espero que sim, depois se eu estiver falando errado, ela me corrija, com a tese Metodologia para o Diagnóstico e Análise do Grau de Maturação de Iniciativas de Turismo Rural de Base Comunitária na Agricultura Familiar. E amanhã nós finalizaremos com a convidada Gisele Assis sobre o turismo comunitário como sistema de dádivas na Amazônia,
uma aliança entre reciprocidade e autonomia na gestão local do turismo em Anã e Coroca, Santarém, no Pará. Então, nós agradecemos a participação de todos e da professora Ivana e podemos iniciar. Eu vou convidar a Ivana aqui. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Olá, boa tarde, pessoal que está entrando. Vamos ver se a gente consegue. Estou aguardando. Professora, eu enviei o convite para você. Boa tarde, professora. Professora Tereza. Boa tarde, Rosana. Vamos ver se eu consigo convidar. Professora Ivana, eu acho que eu enviei o convite, mas eu não sei, acho que tá dando erro. Se você conseguir me enviar o convite, o pedido para participar, é nessa primeira logozinha na parte inferior, que tem um símbolo de mais e uma câmerazinha. Que aí você me envia o convite e eu aceito. Vamos ver se assim funciona. Aí, agora eu consegui receber o convite. Vamos ver. Aceitei o convite, mas eu acho que não tá funcionando. Aí, olá, professor, um probleminha aqui, mas conseguimos. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Acho que o probleminha é aqui, deixa eu desligar aqui, eu acho que é o meu computador, eu vou Uhum. ficar aqui no celular. Eu não gosto muito do celular porque é pequenininho, né? Mas apoiei ele aqui. Eu acho que é questão de conexão. Não, Mas tá no jóia. celular a conexão fica melhor, então vamos conversar no meu celular que fica mais fácil. Que ótimo, tá jóia. Boa tarde. Você me escuta bem? Escuto bem. Aham, e você me escuta bem? Sim, sim, tá tudo certo. Então tá, normalmente eu falo. Vamos voltar aqui. Celularzinho é assim. Pronto. Isso. Boa tarde, professora Ivana. Pronunciei seu sobrenome certo? É Gretchen? É Gretchen? Eu não sei. Mas isso é normal, tá? O meu nome é Ivana Schenkel Fornari Grec. É Grec, Gretchen, perfeito. mas não tem problema. Pequeno erro aí, mas professora, então, eu vou começar pedindo para você se apresentar para a Então, gente a sua formação, onde você trabalha, conta um pouquinho para a gente, por favor.
Primeiro eu agradeço esse convite, tá? Eu fiquei muito feliz com o convite. Já conheço vocês, acompanho vocês na rede, assisto algumas palavras, normalmente gravada, né? Porque pelo horário, às vezes a gente está em outras atividades, né, profissionais e não consegue acompanhar. Mas eu fiquei bem feliz quando eu recebi o convite e fico feliz mais ainda que deu certo, né? Essa participação. Bom, eu sou a Ivana, né? Eu sou professora hoje do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. Moro em Camboriú, aqui em Santa Catarina, né? Camboriú, eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, mas é a cidade irmã vizinha a Balneário Camboriú, né? Que é internacionalmente conhecida, né? E o nosso campus é um campus que fica do lado dessa cidade, é um campus rural, né? A cidade de Camboriú, na verdade, quando foi dividido, né, o município ficou o Balneário, que é a faixa da praia, se tornou Balneário Camboriú, e Camboriú ficou meio rural, né? E é nesse campus que eu trabalho, né? Hoje a cidade já está se desenvolvendo, né? Está um pouco maior, mas ela ainda continua sendo, né, uma cidade mais rural, né? Mas eu sou professora do Instituto, né, dos institutos já desde 2004, então eu já venho, né, nessa minha trajetória na área da educação, né, e voltada sempre para a área do turismo. Eu sou formada, né, em turismo e hotelaria. Fiz turismo e hotelaria aqui na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, que ela foi pioneira, né, na formação dos bacharelados, né, no curso de turismo, né, dos turismólogos. Hoje conta até com doutorado, né, em turismo e hotelaria. E eu me formei já faz bastante tempo, né, lá em 2000 que eu me formei. E de lá para cá, além de atuar, né, nos cursos de graduação, eu sempre atuei muito na área do turismo, né? Então, assim, sempre ministrando aulas em universidades particulares antes, né, antes de ingressar no serviço público. Trabalhei bastante tempo com a questão dos planos territoriais, né, de turismo, então com planejamento de turismo, cursos de extensão, né, e acho que é isso, assim, eu né, atuei também na rede hoteleira, né, formada em turismo e hotelaria, então também tive experiência nessa área, assim, na questão privada, né. Mas a minha trajetória acadêmica ela iniciou especificamente assim profissional, né, com a questão da docência, da pesquisa, né, na área, foi em 2004, quando eu ingressei, né, antigamente era Cefet, né, não eram institutos, eram Cefetes. Eu ingressei no Cefet, ministrando aula em curso de turismo, e era no Rio Grande do Norte, foi lá em Natal, né, que eu ingressei no Cefet de lá, tenho muita saudade de lá. E lá a gente atuava não só na parte do ensino, mas também na extensão com assentamentos de reforma agrária, né? Então foi aí que começou essa questão, essa minha trajetória, né? Tanto com a pesquisa quanto com a extensão e com o trabalho com comunidades tradicionais, né? Que eu acho que é o foco, né, da nossa temática, né? Então comecei a trabalhar lá com assentados de reforma agrária. Trabalhamos com um projeto de parceria, né, com diversos países, né, mas era mais a questão do Canadá, né, que estava trazendo assim, algumas metodologias para capacitação, né, desse perfil, né, desse público-alvo especificamente. Nós trabalhamos lá com um projeto que ele se chamava Casa da Tilápia, né? Então, era assentados de reforma agrária, né, que trabalhavam com a questão do cultivo de tilápia, né? E aí a gente entrou em parceria, né, com a questão da formação profissional para essas mulheres, né, para essas mulheres, né, era público específico, né, de mulheres. E aí de lá para cá despertou, né, essa minha paixão por trabalhar com comunidades, né, de tentar alguma coisa que seja fora, né, dessa questão assim hegemônica, né, do turismo, que você se preocupe mais com a questão da sustentabilidade, né, tanto ambiental, cultural, né, sociocultural, a questão da governança. Então aí me despertou, nessa época, lá em 2004, 2006, eu não tinha conhecimento ainda sobre o que era o TBC, né, eu não trabalhava com a temática TBC, e aí
Aí, claro, fui conhecendo, né, e fui me interessando cada vez mais, né. A minha formação, a formação de vocês eu acho maravilhosa, né, eu acompanho, né, algumas atividades que vocês fazem, já pesquisei o currículo de vocês, né, e eu acho uma formação maravilhosa, porque na minha época nós não tínhamos isso, nós não trabalhávamos com TBC, a gente não tinha disciplina voltada para isso. Toda a minha graduação, eu gostei muito, eu acho que foi a minha formação, mas era da época, né, a gente trabalhava sempre voltado para o mercado, né? Era sempre essa questão, né? E aí depois que você descobre que existe o outro lado, né? Que não é bem assim, né? Que é bom para quem, né? Está sendo bom para quem esse mercado? Aí você muda toda essa concepção, né? Eu falo isso mesmo trabalhando em cursos técnicos, né? A minha atuação hoje aqui no Campus Camboriú no eixo turismo, hospitalidade e lazer, né? Mas os nossos cursos são cursos técnicos, que eu atuo, né? Claro que na minha instituição não. Tem cursos de todos os segmentos, né? Tem até mestrado em educação, né? Aqui no nosso campus, mas eu atuo somente em cursos técnicos do eixo do turismo e são cursos técnicos em hospedagem. Então, assim, claro, a missão dos institutos é atender aos arranjos produtivos locais da região, né? E a gente, por estar do lado, né, vizinhos a um grande polo turístico, então tem muitos meios de hospedagem, nós temos mais de 20 mil leitos aqui do ladinho, em Balneário Camboriú, né, então recebemos, assim, milhares de turistas e a gente tem que atender, né, a esse arranjo produtivo local, né. Mas tem também o outro lado, né, tem o lado que a gente está inserido, né, que é um contexto rural, né. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos agora em torno de 120 mil habitantes aqui em Camboriú, mas nós temos uma extensão territorial muito grande, sabe? Então, ainda é uma cidade rural, né? E aí que veio esse meu despertar, né, para desenvolver essa pesquisa. Então, enquanto docente, né, sempre trabalhando com a questão de formação para o mundo do trabalho, né, claro que não só o saber fazer, mas o contexto dos institutos em geral, né, é um tipo de formação mais humanística, mais cidadã, né, então a gente não forma só para o saber fazer, mas é visão do mercado, a nossa formação, né, atender ao mercado. E aí a gente começa a receber, né, com o nosso instituto, alunos do município de Camboriú. Muitos alunos são oriundos, né, de famílias da agricultura familiar, muitos estudantes estão inseridos nesse contexto, né, da agricultura familiar, e aí despertou esse meu interesse de trabalhar realmente com o TBC, de pesquisar mais a fundo, né. Em 2000 eu trabalhei com a questão do plano territorial, do turismo, né, a comissão, né, eu sempre fiz parte do Contur, né, até porque a gente tem uma cadeira, né, no Contur como instituição de ensino, né, então a gente sempre representou, eu, as minhas colegas de trabalho também, sempre alguma está representando, né, representando como instituição de ensino no Contur, e aí no Contur eu fiquei, assim, me deu essa preocupação, né, e como é que vai ficar, né, essa questão da comunidade do turismo, o que a gente quer representar, né, o que a gente quer para os próximos anos, né, com esse nosso plano territorial do turismo, a gente quer um turismo de massa, a gente quer um turismo igual dos nossos vizinhos, né, que já está consolidado, né, que já a gente já discute a questão do overtourism, né, que a gente percebe claramente, a gente aqui morando do lado, a gente sofre igual, né, porque é o mesmo trânsito que a gente pega, né, para ir trabalhar em alta temporada, agora já começou, né, a cidade está maravilhosa, Natal, Papai Noel para tudo que é lado, um trânsito caótico, que você fazia antes em 10 minutos, agora você pode levar 2 horas, ou nem conseguir chegar, né, a gente vê, além de trânsito, a gente vê a questão da especulação imobiliária, né? Então, o que acontece? É tudo muito caro, né? As pessoas não conseguem mais alugar um imóvel, a gente percebe até alunos já agoniados, né? O nosso ano letivo não terminou, vai até dia 12, e eles já estão agoniados, professor, a gente vai alugar nossa casa, né, para o turista, a gente vai, né? Então, a gente vê muito essa questão Airbnb, né, acontecendo por aqui, a questão da inflação, né, mesmo, os supermercados já estão super caros, né, então assim, a gente vive uma realidade muito difícil, né, que quem não conhece, assim, essa região, né, eu estou olhando pelo lado, né, do morador, o lado da sustentabilidade, né, claro que pelo lado do empresário, ele está feliz, né, porque o turista está chegando, né, a ocupação da rede hoteleira já está em 70%, né, está tudo ótimo para eles. Mas eu digo pela nossa condição. E a gente tem essa comunidade, né, que vive aqui em Camboriú, que vive da agricultura familiar, e eles sentem essa pressão muito grande, né? Então, assim,
o que que a gente faz, né? Eles precisam manter essa condição de vida, né? E ao mesmo tempo eles querem se manter no campo, com a sua família, com a sua cultura, né, a sua ancestralidade, e ao mesmo tempo tem essa pressão muito grande. O turismo é uma fonte de renda, né, importante, a gente não pode também ignorar essa questão, né, o turismo, ele traz benefícios, né, muitos benefícios, né. Aqui não chegou tanto ainda, a nossa internet ainda cai muito, a gente tem muito problema pela superlotação, né, então assim, tem falta d'água, tem tudo por conta do excesso, né, a questão do overturismo mesmo. Mas que turismo é esse que Camboriú deseja, né? Então, assim, na verdade, foi isso que despertou, né, o meu interesse por pesquisar, né? Falando de pesquisa, né? Por pesquisar o turismo de base comunitária, né? E aí fui buscar, né, pessoas ao meu redor, pesquisadores ao meu redor, né? Para mim, uma referência muito grande, assim, a professora Thaís Guzatti, né? Que é a professora cofundadora da Acolhida da Colônia, né, há mais de 25 anos, né, que ela atua. Ela é professora da Universidade Federal, né, em Florianópolis, né, não é aqui, fica uns 80 quilômetros daqui, mais ou menos, né, a Universidade Federal. E aí eu tive, né, essa oportunidade, né, quem me orientou foi o professor Valério Alessio Tunes, mas ela foi a minha co-orientadora, né, nessa proposta, né, nesse trabalho, nessa tese que a gente desenvolveu juntas, né. Eu fiz o meu doutorado não foi na UFSC, foi na UDESC, né, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, também em Florianópolis, né? E lá esse mestrado que eu fiz, né, que é o PPG Plan, que é o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Socioambiental, ele é multidisciplinar, né? Então, assim, nós do turismo, né, possivelmente isso vai acontecer contigo também, né? Depois, se você ainda é graduanda, né? Mas acredito que depois vai, né, seguir, fazer um mestrado, né, um doutorado, um pós. Acontece muito da gente procurar esses programas multidisciplinares, né? Então, que eles abraçam muito bem o turismo, né? Eles acolhem, né, os nossos anseios, né? E aí eu fui fazer o doutorado desse programa, né? E aí, as minhas indagações, né? Então, o que a gente pode... A princípio, eu gostaria de ter trabalhado com Camboriú, né? Era Camboriú o meu foco, né? Até a própria qualificação, eu ainda trabalhei com Camboriú. Mas aí eu caí naquela questão assim, ó, mas Camboriú, será que já está consolidado, né? Porque assim, o que era a minha preocupação, né? Falando de pesquisa, o que é o TBC? Né? O TBC ele tem vários conceitos, vários autores, né? Trabalhei muito, né? Estudei muito, né? As pesquisas das suas professoras, né? Nossa. Então, assim, o que é? Então, tem cada autor, né? Cada pesquisador, ele tem a sua vivência, né? Ele tem a sua visão, ele tem o seu contato com determinadas comunidades e todos estão corretos. Então, não existe um conceito único, porque as comunidades são diferentes, né? Mas o que eu tenho que ter para ser TBC? Então, foi o primeiro passo que eu dei na minha pesquisa, né? Quais são os critérios e características que eu preciso ter, né, numa iniciativa para eu falar assim, ó, isso aqui pode ser um TBC. Eu estou fazendo um TBC, eu estou desenvolvendo, né, um turismo de base comunitária, né? E aí a gente cai nas questões, né, que a gente vê bastante na literatura, né, que é obrigado a ter o protagonismo, né, da comunidade. Sem esse protagonismo, nada acontece. E aí eu fui, né, desenvolvendo, trabalhando, estudando, né, e eu fui percebendo que às vezes a gente percebe que acontece muito a questão da imposição, né? Não, essa comunidade vai trabalhar com turismo dessa forma, né? E não é assim que acontece. É a comunidade que tem que ter esse protagonismo. Isso tem um tempo, né? E aí eu fui compreendendo isso também durante a minha trajetória, né, da qualificação, né? E aí acabei trocando, né, a questão da minha população, do meu estudo empírico. Eu pensei, não, Camboriú está muito iniciando esse processo, né, porque o tempo que a gente fala não é por tempo de anos, né, mas sim, cada comunidade também tem o seu tempo, né, e por isso que eu utilizei na tese a questão da maturação, né, quando a gente fala em maturação, né, depende de vários fatores, né, se você for falar de uma fruta, depende, né, da fruta, né, do fruto, depende do tempo, da temperatura, né, então, assim, os tempos são diferentes, né, e isso acontece com uma comunidade. Cada comunidade tem os seus fatores, né, as suas vivências, as suas demandas, suas realidades, isso tem um tempo, né, então não existe o ideal, né, cada um tem o seu.
E aí que foi que eu pensei, não, então eu vou trabalhar com comunidades que já atuam no TBC, né, que já estão consolidadas, então foi essa questão, por isso que eu procurei a acolhida, né, para fazer o meu estudo de caso, né, eu pensei, eu vou pegar uma comunidade que já esteja consolidada, porque aí eu vou conseguir verificar mesmo como que desenvolve esse trabalho, né, mas como que eu vou fazer isso, né, porque é muito qualitativo, e é certo que seja qualitativo, né, não tem como ser quantitativo. Mas eu tentei tornar um pouco quantitativo, né? O que eu pensei? Vou criar indicadores, né? Porque a partir dos indicadores eu consigo mensurar, não é verdade, né? Eu consigo saber se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou mais ou menos, né? Então eu vou tentar mensurar, né, algumas questões, né, que a gente chamou daí de indicadores, cada, né, tópico desse que a gente trabalhou, cada ficha de metadados, né, cada indicador que a gente escolheu. Vou ver o que tem na comunidade, em que fase que se encontra, tentar mensurar isso, né? Mas isso não é o bastante, né? Porque daí eu também vou estar dando uma notinha aí do que significa isso, né? O que tem se eu sou 8 ou se eu sou 10, né? E para quem que eu sou 8, ou para quem que eu sou 10, ou para quem que eu sou 5, né? Então são questões assim que foram bastante refletidas na pesquisa, né? Tinha hora que eu pensava, meu Deus, não é por aí, porque a gente não quer engessar ninguém, né? O TBC não pode ser engessado, né? Mas ao mesmo tempo a gente queria achar um caminho, né? Por quê? Porque para o próprio grupo saber para onde que ele está seguindo, né? Então foi aí que a gente começou essa caminhada, né? Então primeiro a gente começou a trabalhar, né? Eu digo a gente porque eu trabalhei com muitas pessoas junto comigo, né? Me ajudando, me orientando, né? Então quando a gente acha que está construindo, a gente reflete, aí volta 3 passos, né? E aí você vai lá e conversa, faz uma visita na comunidade, né? Percebe como que está acontecendo, ouve os anseios da comunidade, e aí que você começa a tentar, né, elucidar melhor essa questão, né? Então, o que foi, assim, a minha caminhada, né? Bom, não foi fácil, né? Porque primeiro a questão da pandemia, né? Assim, eu entendo, eu percebo, né, com as pessoas, com os associados, que a gente ainda tem relações e conversa. Eu acho que até em sala de aula, com os alunos, né, que não é nem questão de TBC, que depois da pandemia as pessoas ficaram diferentes, né? Assim, a gente sofreu, né, um impacto muito grande, sofre até os dias atuais, no turismo não foi diferente, né? Então, assim, nessas comunidades, quando eu as procurei, né, para fazer a pesquisa, colocando a minha ideia, a minha proposta de uma forma bem clara, bem objetiva, e parece um pouco invasiva também, né? Porque você chegar numa comunidade, né, num associado, num território e falar, eu quero saber tudo de vocês, ó, eu vou agora avaliar vocês e vou te dar uma notinha, né? Parece uma coisa meio esquisita, mas não foi nesse sentido, né? Então, o sentido que eu os procurei foi o seguinte, né? Já procurei, claro, uma comunidade que já se autodenomina TBC, né? Então já está consolidado como turismo de base comunitária, já estão organizados, né, alguns formalmente, né, como foi o caso da acolhida à iniciativa de Santa Rosa de Lima, outros mais informalmente, né, porque a questão da organização comunitária, existem várias formas de se organizar, né, não quer dizer que eu tenho que estar consolidado, eu tenho que ter um CNPJ, porque senão eu não estou organizado, né, então são essas questões que a gente não pode engessar, porque não é dessa forma que ocorre na vida real, né, mas ao mesmo tempo tem que ter o protagonismo, né? Então, o que acontece? Comunidades que não estão muito consolidadas na proposta, na atividade, que não tem esse protagonismo, acaba ainda sendo cada um ainda por si, né? E não tendo toda. Você vendo que faz parte também do TBC, a questão comunitária que tem que ter, e esse retorno para a comunidade, e o envolvimento, né? Não é o que uma associação ou o que uma iniciativa quer fazer, o que a comunidade busca, né? O que é bom para a comunidade, né? Então, isso que é o importante. Então, primeiro, antes de tudo, eu fiz visitas às comunidades, participei de reuniões deles, né? Eles têm, mesmo em Campo Alegre, que foi outro território que eu estudei, né? Eles ainda estão, agora já estão mais consolidados, mas eles ainda estavam se organizando, né, de forma coletiva. As reuniões que eu participei tinham pessoas, né, integrantes, né, recém-ingressados, né? Então, assim,
a gente via essa construção, essa caminhada, né, que estava acontecendo lá de forma participativa, e aí eu fui conseguindo construir, né, participando, né, um pouco do dia a dia deles, começar a construir essa ferramenta que eu chamei, né, que a gente chama, né, na tese de matriz, né? Então a gente criou uma matriz. Então a gente teve que criar dimensões, né, que é a dimensão humana, né, a dimensão que a gente vive, né? Então a gente dividiu 5 dimensões para tentar mensurar. Claro que na vida real essas dimensões elas estão juntas, né? Você não consegue dividir em você, né, o que é cada segmento, né, na tua casa, no teu empreendimento, no teu território, né? Mas para fins de mensuração, de indicador, a gente fez esse esforço, né, de tentar segmentar, né, para poder mensurar, né? Então, por exemplo, né, então, lá na tese está certinho, né, a matriz toda descrita. Então, por exemplo, vou pegar já uma dos últimos, das últimas dimensões, né, que é a diversidade e inclusão. Né? A gente percebe que é importantíssimo, né, você trabalhar com essas questões de gênero numa comunidade, principalmente falando, né, na questão específica que eu trabalhei, que foi a agricultura familiar, aonde a questão é mais voltada para os homens. Né? As mulheres ainda são muito aquelas que ficam em casa. E quando a gente fala mesmo em empreendimentos turísticos, a mulher normalmente é aquela que está na cozinha, né? Ou na lavanderia. Né? Então, muitas vezes não participavam do processo decisório, né? Ou mesmo da questão da renda depois, né? Tipo assim, tem um dinheirinho, o que a gente vai fazer? Não, normalmente era o homem, né, que falava, não, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo, né? Então, esse é um dos indicadores que a gente colocou, a participação da mulher na decisão, na gestão do empreendimento, porque ela também tem que ser protagonista, né? A questão, por exemplo, do jovem, né? A questão da sucessão, né? A sucessão geracional que a gente chama, né? Na agricultura familiar isso é muito forte, né? No TBC em si, né? A questão que você vai passando de família para família, né? Que você tenta manter a tua família, no nosso caso, né? No campo, né? Então, como que isso vai se dar? Né? Os jovens, eles estão envolvidos na atividade, os jovens têm interesse dessa participação, né? Então, foi nessa questão que a gente foi trabalhando cada indicador desse, né? Então, em cada uma das 5 dimensões, cada dimensão recebeu, né? Algumas dimensões receberam menos indicadores, né? Outros receberam mais indicadores, e em cada indicador desse um grau, né, para a pessoa poder estar analisando ali, eu me identifiquei muito forte, né, por exemplo, uma iniciativa, né, que foi pesquisada, os filhos já trabalham, já atuam, são gestores, administram um negócio, né, e eles têm interesse em dar continuidade, tudo certinho. Então, eles estão muito envolvidos, né? Outras iniciativas não, né? Até tem questões também muito interessantes que apareceram assim no percurso, né? A questão dos novos rurais, né? Hoje, muitas pessoas estão buscando o meio rural para viver, né? Buscando qualidade de vida, saúde, respirar um ar puro. Então, vai lá, compra uma propriedade, né? Normalmente o meio rural, né, a questão assim é até mais em conta, né, do que você comprar numa região assim muito litorânea. E aí lá resolve, né, trabalhar com agricultura, trabalhar com turismo, fazer o chalezinho. Então, essas pessoas também são muito bem-vindas, né, porque o objetivo não é excluir, né, e sim incluir e preservar essa comunidade, preservar esse território, né, e fazer o que é bom para ele, né. Então, assim, foi muito nessa questão que a gente trabalhou, né, na tese, né? Uma das questões muito fortes, dos indicadores também, dos eixos, a questão que é muito forte, a questão educacional, né? A gente como, né, de instituição de ensino, né, formadora, né? Ao contrário do que alguns dizem, né, que pessoas pensam, porque a gente tem que continuar replicando, né? Com certeza tem que continuar replicando os saberes, né? O saber fazer, né? Que vem já dos ancestrais, a questão cultural, isso é muito importante, na verdade, essa é a base que você tem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender,
a gente tem que conhecer, a gente tem que aprender sobre as novas ferramentas, por exemplo, né, da comunicação, né, a tecnologia, né, porque hoje não é porque você está no meio rural que você não vai ter um Instagram, que você não vai ter o Face, né, os jovens já não gostam mais, né, mas não deixa de ser uma ferramenta, que você não vai dialogar com as pessoas, né? Porque é por aí que você também vai poder se comunicar, né? Seja com o fornecedor, seja com o teu público-alvo, seja divulgar a tua iniciativa, né? Então eu acho que a gente também tem que estar atualizado, né? A tese também tentou incorporar isso também, essas novas tecnologias, né? Essas questões que também são importantes para o território também não ficar parado no tempo, né? Porque isso é importante. Especificamente onde a gente vive, né? Essas comunidades que a gente trabalhou, elas estão muito perto também do litoral, né? Então elas já são mais desenvolvidas, embora, né? Ainda tem muito problema, a questão de acesso, né? São problemas, acho que faz parte do nosso país, né? Tem questões, né? Que muitas vezes as pessoas falam, porque no sul é desenvolvido. Não, não é não, gente. Estamos no mesmo barco, né? Pode até ter algumas regiões mais desenvolvidas, mas também não. Aqui a gente está aqui em Camboriú, a gente tem muita estrada de chão, a gente tem problema de falta d'água, a gente tem problema com abastecimento da rede elétrica, né? Então a gente tem muitos problemas, como acontece também em outras regiões, né, do Brasil. E isso é um fator importante para quem trabalha com turismo, né? Como que o turista vai chegar na minha propriedade? Como que ele, né, vai chegar até aqui, vai descobrir, né, vai chegar aqui? Quando eu fiz a minha pesquisa de campo, eu passei por umas situações assim bem, sabe, complicadas, né? Assim, de me perder totalmente, né? Totalmente assim, perder sinal, não tem sinal de internet, não conseguia maps, assim, no meio, no matagal, e aí plantação para tudo que é lado, meu Deus, o que eu faço, né? Reza e vai, né? Que alguma hora vai encontrar alguém, né? Então isso acontece muito, né? Se acontece com a gente, acontece com o turista, né? Então, assim, essas questões a gente tem que ser trabalhadas, né? Porque você tem que atender bem, tem que acolher, né? O turista, é isso que ele está procurando, né? Então a gente fala muito assim nos cursos de formação também, né? Da área, aqui nós somos parceiros, né, do turismo rural que a gente chama aqui de Camboriú, né, dos empreendimentos que fazem parte da acolhida, e fazemos cursos de formação, né? Então a gente trabalha, por exemplo, com a questão de manipulação de alimentos, né? Tem que ter técnica, né? A gente não vai mudar a receita, inclusive, né? Tem propriedades que já publicaram livros, né? Com as suas receitas, né? O fazer, né? Daquela comunidade, né? Mas eu tenho que ter os cuidados, né? A partir do momento que eu estou trabalhando com o turista, que eu estou recebendo turistas, eu tenho que ter, né, as questões da higiene, da conservação dos alimentos, né? Eu tenho que garantir nessa segurança alimentar, né? A própria produção, né, que é feito, né, da agricultura familiar. Então, essas questões a gente trabalha muito. A questão da hospitalidade, né, do bem atender, né? A gente trabalha muito com a questão de gênero, né, nesses casos, né, do acolhimento ao turista, né? Então isso é muito importante. Aqui a gente tem assim questões culturais às vezes um pouco fortes, né, mais fechadas, né, e que quando você vai atender o turista ele quer compartilhar, né, com a tua comunidade, quer conhecer o teu território, né, mas ele também tem que ser bem recebido. Então a gente colocou essas responsabilidades também, né, nessa matriz, né? A gente pensou numa matriz que preservasse, né, os princípios básicos, aqueles critérios, princípios que não podem ser perdidos, né, no TBC, para não correr o risco, né, de se tornar um turismo tradicional. Porque, assim, aqui na região, né, que a gente vive, essa linha é muito tênue, é muito perigoso, sabe? Você, quando vê, você está perdendo as suas características e quando vê, você está querendo fazer aquilo que o turista quer, né? Você está atendendo aquilo que ele vem procurar, por exemplo. Eu quero ir para Balneário Camboriú, então eu vou para Camboriú porque é mais barato, um pouco mais barato, porque já inflacionou muito por aqui também. Mas eu vou para lá, eu fico hospedado em Camboriú, no meio rural, e vou curtir Balneário Camboriú. Não, não é o mesmo público-alvo, né? Então, assim, o turista que procura, né, uma propriedade, que ele procura, né, chega no nosso território, né, querendo conhecer, né, ter essa experiência que a gente chama, né, do TBC, ele não é com a mesma concepção, não é o mesmo tipo de turista, né? Não, ele não está procurando, até porque não é uma tipologia, né? E sim um modelo,
né? É essa questão que a gente tem que garantir. Então, foi isso um pouco que esse estudo tentou, né, mensurar, né? Então, assim, durante a aplicação, né, eu pude, assim, como pesquisadora, né, pude perceber que, às vezes, né, aconteceu, assim, da iniciativa ficar um pouco frustrada, né, ao preencher aquela planilha, né, porque eu ajudei normalmente no preenchimento. Às vezes tinha uma frustração porque tipo a pessoa pensava, ai, mas eu estou tão bem. Aí quando ele olhava na matriz ele não estava tão bem, né? Mas isso é uma que a gente fala é uma questão também educativa, né? Porque como que eu posso melhorar? Porque tem essa questão também, né? Poxa, se eu posso melhorar, né? Lá a acolhida, por exemplo, Santa Rosa de Lima já está tão consolidada, né? Claro, também já estão há bastante tempo, né? Atuando, já teve muitos erros, muitos acertos, muitas parcerias, né? Como que a gente pode chegar, né? Receita não existe, né? Mas às vezes um caminho, né? Como que eu posso melhorar, por exemplo, algum dos indicadores, né? Na questão específica, né, que a gente trabalha, que é a agricultura familiar, a gente trabalha, por exemplo, com a questão da plantação deles, né? A questão da agroecologia, né? Então, tem algumas propriedades, né? Em Santa Rosa de Lima, não. Ninguém mais usa agrotóxico lá. Lá né, todo alimento já é orgânico, toda a produção é orgânica. Mas em Campo Alegre, não. Campo Alegre, alguns agricultores ainda usam, né, o chamado veneninho, né? E por que eles usam? É a questão econômica, não é verdade? A gente sabe disso, é a questão econômica, né? Mas o que é a ideia? Então, quando ele olha naquela tabela, ele vê que ele ficou, por exemplo, muito fraco, né, nessa questão. Por que ele está muito fraco? Porque ele ainda faz uso do agrotóxico. Então, isso é uma ferramenta educativa também, né? Porque aí o agricultor ele vai entender que é para ele aquilo, na verdade. Aquela ferramenta não é para ser aplicado para demonstrar para ninguém, é para ele mesmo, é para o grupo trabalhar, né? E aí ele vai ver, poxa, eu ainda estou usando o agrotóxico. Para eu subir um pouquinho nesse indicador, para eu melhorar o meu indicador, eu tenho que parar de usar o agrotóxico, eu tenho que usar só a questão orgânica, né? A gente trabalha muito também na ferramenta a questão da reciclagem, né? Quando a gente fala do meio rural, no meio urbano, a gente já sabe que a nível de Brasil ainda não é feita a reciclagem, né? Da maneira adequada. Talvez 2%, né, da população brasileira faça a reciclagem. No meio rural, isso é bem pior, né? Então, assim, o próprio município, apesar de ser lei, o próprio município não tem coleta seletiva de lixo, né? Então, são fatores que são desafios maiores, né? Que essas comunidades, que esses territórios vivenciam. E aí, né? O que eu faço? Não, eu não reciclo porque não tem coleta seletiva de lixo. Não, isso não justifica, né? Por quê? Porque a gente tem que cuidar do nosso território, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. Isso tem que começar pela gente, né? Então, a partir do momento que cada um cuidar, né, da sua propriedade e fazer pressão também, obviamente, né, com o poder público, com os atores, né, que estão envolvidos locais, a gente vai conseguir, né, avançar nesse sentido, né? Então, só para elucidar uma propriedade em Santa Rosa de Lima, eles têm uma plaquinha super bonitinha, generosa, educativa, sabe? Que diz, que pede, né, que o turista, que o lixo que ele trouxe, que ele leve de volta, né? Então, assim, eles não servem salgadinhos chips, por exemplo, né? Eles não servem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de produto na propriedade, mas o turista ele pode levar, né? Chega lá com as crianças, tudo, leva salgadinho, vai comer o salgadinho, mas leva a tua embalagem embora, né? Coloca no lixinho do teu carro e leva embora, né? Claro que se ele deixar na propriedade, né? Os proprietários vão fazer, né? A coleta devida, né? O encaminhamento. Mas é essa parceria que tem que ter no TBC, que isso é o respeito, né? Respeito à comunidade, que é isso que tem que ser exigido também, né? O turista está chegando no teu território, né? Ele está buscando essa experiência com o TBC, ele quer essa vivência, ele quer conhecer o teu modo de vida, né? Mas ele também vai participar, né? Porque é uma troca, ele também traz, né, as questões dele, né? Então, isso é muito importante, é isso que a gente percebeu, né? A gente tentou fazer, né, como uma ferramenta. Só que essa ferramenta, né, ela é bem focada, né, essa tese, né, que foi desenvolvida, ela é bem focada para a agricultura familiar.
né? Ela é especificamente para a agricultura familiar, porque a gente trabalha muito ali a questão, por exemplo, do Pronaf, a gente trabalha a questão do cadastro deles, a gente trabalha a questão de sementes, a gente trabalha algumas questões bem específicas, né, para o meio rural. Mas essa matriz ela pode ser adaptada, né? Então, assim, ela pode ser adaptada conforme, ela pode não, ela deve ser adaptada, né? Na verdade, mesmo para outra comunidade rural, ela tem que ser adaptada, né? Porque essa é a ideia também que é colocada também na sistematização da ferramenta, né? Então a gente construiu a ferramenta, a gente testou essa ferramenta em campo, né? Nesses dois territórios, a gente, né, Santa Rosa de Lima consolidada há mais de 25 anos, então, assim, quase que todos os indicadores, eles se encontravam muito forte, quase todos, poucos que eles estavam no forte, que eles poderiam melhorar ainda um pouquinho, né? Mas eles realmente estão consolidados, são referência, né? Santa Rosa de Lima realmente é referência nacional e internacionalmente, né? Já receberam diversos prêmios, tudo. Então, eles sabem disso porque eles já têm gerações trabalhando ali também, né? Como eu falei, tem propriedade que os filhos já estão atuando, já tem neto brincando ali na região e que a gente percebe que logo vai estar inserido também na atividade, né? Então é muito bonito de ver. Campo Alegre já não, já é uma iniciativa mais nova. Eles iniciaram um pouquinho antes da pandemia, né? Então ainda teve esse agravante, né? Quando eles começaram a se articular, né, e ingressar na acolhida, se interessar, né, e perceber que eles podem fazer, que eles podem, né, ser um exemplo, né, também de TBC, fazer parte da acolhida, veio a pandemia. Aí, claro, né, paralisou tudo, teve um impacto, né, na própria coleta de dados, assim, teve propriedades que a gente teve que fazer com máscara, né, porque tinha proprietários que estavam, né, positivados, então mesmo assim super acolhedores, não desmarcaram, né, sou muito grata, né, por esse grupo que me acolheu também como pesquisadora, me receberam, né, na casa deles e tudo mais, com todo carinho, né, contando todas as suas experiências, que isso também não é fácil, né, de você falar tudo que você faz, colocar os pontos positivos, mas também as suas deficiências, né, às vezes isso não é fácil, mas eles foram muito queridos, assim, né, ajudaram bastante. Teve adaptação da ferramenta após essa visita, né, a coleta de dados também, para fazer as adequações com a realidade, né? Mas essa ferramenta, eu acho que o importante é isso, assim, né? Às vezes a gente, várias vezes, assim, a gente pensa, meu Deus, né? Será que isso vai dar certo? Porque falar assim, uma matriz, quando a gente fala matriz, indicador, parece né, uma questão assim super quantitativa, parece que a gente está querendo colocar alguém dentro de uma caixinha, né? E aí você pensa, colocar um território na caixinha, isso não vai dar certo, mas não é essa a intenção, né? E espero que quem tenha se apropriado, lido, né, a tese tenha percebido essa questão, né, que de maneira alguma nenhuma comunidade uma igual à outra, dentro aqui da mesma associação, né, a acolhida já tem essa diversidade muito grande, né, essa ferramenta ela consegue, né, conseguiu, pelo menos a gente, né, entende, né, que conseguiu mensurar tanto do território, né, o grau de maturação do território e também individualmente de cada iniciativa, né, e esse é um exercício que pode ser feito anualmente, que é a minha ideia, né? Que é a minha ideia agora para 2026 é estar retornando nessas comunidades e reaplicando essa ferramenta, né? Agora voltando, né? Eu falo bastante, né? Voltando à questão da minha carreira, né? Eu fiquei afastada, né? Eu tive esse privilégio, né? Como servidora, de me afastar para fazer o doutorado, né? No mestrado eu não tive esse privilégio e agora no doutorado eu consegui. Então, isso foi muito bom, né? Porque se eu tivesse dando aulas, eu não conseguiria fazer as pesquisas de campo, as viagens, né? Não teria mínima condição de estar fazendo o trabalho que eu fiz, né? E eu acho que talvez esse seja um dos diferenciais também, sabe? A questão de você trabalhar diretamente com as comunidades, né? Porque, assim, muitas vezes a gente só dialogar na literatura, claro que tem que ter, porque sem as suas professoras eu não teria conseguido fazer a minha base teórica, a gente tem que ter, né? Mas a gente também tem que aplicar para cada comunidade, porque as comunidades são diferentes, né? E a gente só entende, né, essa diversidade se você estiver lá. Senão não adianta, né? Isso a gente vê que a própria comunidade diz muito isso. Quando a gente chega, aqui em Camboriú aconteceu isso, tá? Aqui em Camboriú,
quando eu fiz as minhas primeiras conversas, né, e para qualificação, eles estavam desgastados. Eles falavam bem assim, e aqui a gente tem comunidade quilombola também, tá? Aqui em Camboriú. Eles falavam assim, Vana, a universidade já veio tantas vezes aqui. Eles estavam cansados de preencher formulários, preencher questionários, fazer entrevistas e tchau, né? Nunca mais ninguém retornava com resultado, aplicabilidade, e eles verem alguma mudança, alguma diferença, né? Então, assim, eu espero, né? Esse é o meu desejo agora para estudos futuros, né? Eu espero fazer diferente, né? Eu retornei agora, né? No começo do ano, eu retornei para a docência de novo, né? Voltei da minha licença. Foi um ano bem difícil, pesado, né? Depois de afastada, quando a gente retorna com carga horária 1000, né? Normal, muita atividade, né? Mas não tive como desenvolver projeto, né? Porque a gente sempre tem que fazer o planejamento antes, né? E é o que eu fiz agora, né? O planejamento para ver se agora em 2026 eu consigo retomar, né? E retornar a essas comunidades, né? Para reaplicar, né? Essa ferramenta e para ver também a diferença, né? Claro que a gente não pode também ter uma expectativa, como eu falo, né? O estudo qualitativo, né? Claro que eu não estou chegando lá querendo aplicar notinha, né? Diferente disso. Mas é ver se naquela matriz, né? Naquelas opções que é colocado, né? Cada indicador desse tem uma ficha de metadados, né? Cada indicador desse, ele fala, né? O que seria o ideal, né? E a ideia é esse caminhar. A ideia é eu conseguir caminhar para o ideal, né? Quem colocou esse ideal? Não fui eu, é a metodologia, né? São as bases metodológicas, é a literatura que coloca que é o ideal, né? E que lá que se pode chegar. Mas isso tem uma maturação, né? A própria comunidade que desenvolve isso depende de cada comunidade, né? Então pode ser que eu chegue, né? Se der tudo certo, que eu chegue lá em março, abril, para reaplicar a ferramenta. Talvez alguns critérios não tenham modificado, mas pode ter outros que tenham avanços, né? Então, isso eu acho que é bem produtivo, né? Isso eu acho que é bem importante. Nossa, falei bastante, né? Não, mas ótimas informações, muito relevante. Uma trajetória bem robusta, né? De 20, mais de 20 anos aí. Eu fiquei pensando sobre quando estava lendo a tese e vi quando até que você comentou agora sobre o protagonismo das mulheres, né, também. Recentemente a gente teve uma propriedade em trabalho de campo com a universidade, né, aqui em Juiz de Fora, e em uma propriedade que, assim, me encheu os olhos porque ela foge do padrão do que a gente normalmente vê em propriedades rurais, né? Que eu também sou de origem rural, então eu sei como que funciona, né? E essa mulher resolveu mudar toda a imagem da fazenda dela e colocar o nome dela em tudo. O selo é o nome dela, é a imagem dela. E aquilo se tornou o mercado dela, aquilo virou a marca dela, a marca registrada, né? Então eu achei muito interessante e assim, a gente vê que com essas iniciativas as coisas já vão caminhando para uma questão diferente, né? Exatamente. E essa preocupação que tem que ter, porque assim, ó, a gente não pode se entregar ao turismo convencional, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser sustentável, né? E economicamente também. Então, assim, a gente tem que pensar na comercialização. Mas quais são os canais de comercialização? Aí que vai a tua escolha, né? Então você vai procurar, por exemplo, a gente percebe é uma das orientações, procurar os canais curtos de comercialização, né, para tudo que você atende no teu estabelecimento e para quem você fornece, né, olhar a origem do que você está trabalhando, né, então você não vai procurar, não vou falar nomes, né, de operadoras, mas você não vai procurar uma operadora de turismo, né, que trabalha com turismo de massa para fazer a divulgação do teu produto, até porque não vai vir o público que você está esperando, mas você tem que ter o canal de comercialização, porque se você não tiver, não vai chegar, né, e quando tem esse protagonismo, principalmente o da mulher, isso eu acho que fortalece muito, né? Isso é muito importante
principalmente nos dias atuais, né? Que eu acho que está sendo mais fortalecido, está sendo tido mais visibilidade, mais encorajamento, né, das mulheres. Eu acho que é isso. Talvez estivesse lá, né, aquela questão mais latente, e hoje a gente está vendo que a gente pode, que a gente quer e que a gente se apoia, que eu acho que isso que também é muito importante, né? Então isso a gente fez questão de colocar na matriz, né? A força da mulher. E isso na banca eu fui pega, tá? Na minha banca, assim, nossa, pessoas assim excepcionais que fizeram parte da minha banca, mas me perguntaram, né, assim, por que da mulher, né? Porque é da mulher historicamente, né? Que a gente vê que tem toda essa questão, né, da luta, né? O homem não precisa, né, tá demonstrando, né? Porque o mundo já está com as portas abertas para eles, né? É nós que temos que mostrar o espaço, temos que lutar por esse espaço, mesmo dentro de casa, né? A gente ainda ouve falar, o meu marido ajuda em casa. Não, né? Não é assim que funciona, né? Os maridos definindo, não, agora entrou um dinheiro, a gente vai reformar tal coisa, ou a gente vai comprar tal máquina. Não, a mulher tem que estar na gestão também da propriedade, né? E isso é muito importante também, né? A gente fica muito feliz com isso, né? Com essa trajetória, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui que a professora Tereza fez uma pergunta. Ela gostaria de saber como que você chegou nas dimensões. As dimensões. Bom, as dimensões foi por meio mesmo do estudo dos critérios, né, que são necessários para a CTBC. Né? Então, são, por exemplo, o que eu tenho que ter? Né? Eu tenho que ter o protagonismo, né? Tem que ter o protagonismo. Eu tenho que ter a conservação ambiental. Então, quando a gente fala em protagonismo, né? Aí foi pego, a gente, né, foi vendo em vários autores quais as dimensões que eles colocaram, e aí a gente foi segmentando com o nosso olhar, com a nossa leitura. Por exemplo, a gente vê muito as pessoas falando de eixo, né? O eixo social, econômico, ambiental e sociocultural. Mas a gente não percebia, a gente sentiu a falta de quando você estuda os conceitos de TBC, por exemplo, quando fala da questão da organização comunitária, não tem uma dimensão governança. Por exemplo, em muitos discursos não está especificado lá dimensão governança, e a gente achou isso importante, né? Porque se você tem que ter uma organização comunitária, em que eixo, em que dimensão que vai estar colocado isso, né? Essa organização comunitária vai estar no social, vai estar no cultural? Não, a gente criou uma dimensão a mais. Então foi daí, foi na verdade dos conceitos, né? Então primeiro a gente fez um estudo dos conceitos, né? Que foi um dos primeiros objetivos, entender o que é o TBC, quer dizer, somar os conceitos, né? Somar, porque todos eles são corretos. Dentro deles, ver quais são os critérios necessários e aí sim definir as dimensões, em cima de cada critério desse, né? Por isso que ficaram 5 dimensões, né? Não são poucas dimensões, né? São bastante, né? Que a gente entendeu que conseguia abarcar todo esse conceito, né? Esse conceito mais operacional do que é o TBC em si, especificamente nesse caso para a agricultura familiar, né? Joia. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Como você avalia o papel dos jovens no TBC da acolhida? Ai, olha, perfeita pergunta, né? O papel deles é assim, é prioritário, né? Porque, como eu falei antes, né? A acolhida tem mais de 25 anos, né? E se não tiver a integração dos jovens, não tem como você ter a continuidade, né? Não tem como você dar continuidade nessas ações e perpetuar a questão da cultura, né? A questão, por exemplo, a acolhida em Santa Rosa de Lima, antes eles plantavam fumo. Olha só, eles plantavam fumo, fazia mal para o solo, fazia mal para quem consumia, fazia mal para quem trabalhava, né, com esse tipo de, com os agrotóxicos, são muitos venenos, e hoje eles plantam orgânico, né? Então os jovens estão inseridos nesse processo, né? Então e é isso que vai ter essa sequência, né? E não só para o solo, para as águas, né? A preservação das águas, a preservação da cultura, eles não estão saindo, né? A questão do êxodo rural, eles estão se mantendo nas suas propriedades, né? Porque normalmente era essa questão também, né? A jovem, eu vou para a universidade, eu vou para Florianópolis estudar, e eu não quero mais voltar, né, para o interior, né? E isso se modificou, né? Então hoje eles querem, na matriz a gente percebeu que, e a pesquisa foi feita com a família reunida, percebeu-se que eles estão atuando no TBC porque eles querem, e não por ser a única opção, né? Que tem essa opção lá também na ferramenta, né? Tá atuando no TBC porque você gosta, ou porque é opção, né?
e eles querem se manter lá. Então isso é muito bonito, né? Sim, eu imagino também que a importância dos jovens dentro da comunidade, porque a gente tem esse contato mais próximo com as tecnologias hoje em dia, e isso pode ser passado e aproveitado dentro do espaço rural, né? Para poder alavancar aquele lugar. Eu imagino assim também, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui para te fazer. Quais foram os principais desafios da pesquisa, como você, igual você já disse, né? Também a pandemia, além da pandemia. Além da pandemia, né, eu acho que os principais desafios foi a questão das distâncias, tá? É um problema, né? A questão que isso acontece em muitas comunidades tradicionais, né? A questão do meio rural também, as distâncias são difíceis. E eu acho que também a sensibilidade para conversar, para conseguir né, extrair essas informações, né, de uma forma que seja construtiva, de uma forma que você não esteja sendo invasivo também no território, com a comunidade, né? Então, acho que tem que ter essa sensibilidade, né? Eu acho que tem que ter todo né, um cuidado quando você está chegando, né, num território desse, né? Então, acho que esses foram os principais desafios, né, que eu percebi durante, né, a realização da pesquisa, né? Sim, e o que te inspirou a defender esse tema de tese? É essa vivência que eu tive, principalmente lá no Rio Grande do Norte, que eu trabalhei com os assentamentos de reforma agrária. Sabe, assim, eu mudei totalmente. Apesar de não ministrar disciplinas específicas voltadas a esse público, eu continuei sempre procurando trabalhar com a parte de extensão, né, voltada, né? Então, agora finalizei uma pesquisa com os meus alunos, publicamos trabalho e tudo com a questão dos quilombolas aqui no território do Morro do Boi. Então, eu tenho uma paixão por trabalhar com comunidades, né? E o despertar foi há mais de 20 anos atrás, lá no Rio Grande do Norte, sabe? Então, Que é uma paixão legal. que fica, né? Sim, com certeza. Deixa eu ver mais uma perguntinha. O que você considera que a sua tese trouxe de novidade, reflexão ou inovação para a pesquisa sobre turismo de base comunitária? Eu acho que a novidade, essa contribuição, é a mensuração, tá? Eu acho que é isso, tá? Porque você consegue, se você pegar, né? Se for no meio rural, dá para só adaptar, né? Independente, mesmo trabalhando com comunidades no meio rural, eu entendo que ela tem que ser ainda adaptada para aquele ambiente, né? Mas você consegue mensurar. É uma ferramenta colaborativa também, né? Eu acho que também é esse diferencial, colaborativa, participativa, de aprendizagem, né? Então você consegue compreender o contexto que você está inserido, uma vez que você sabe aonde você está e você consegue perceber aonde você pode chegar também, né? Eu acho que, em forma básica, seria essa a contribuição. Perfeito. Acho que eu vou fazer a última perguntinha por causa do tempo, do horário. Como você avalia as pesquisas sobre o turismo base comunitário no Brasil? O que você sugere? Quais seriam temas importantes para pensar a pesquisa sobre o TBC? Tá, eu acho que tem muita pesquisa boa, tá? Li muita coisa, pesquisei muita coisa, continuo lendo muita coisa boa, tanto aqui no Brasil. Tem um grupo que até as suas professoras fazem parte, né, da Espanha, né? Que eu acho que também desenvolve muito material de qualidade. Acho que tem muitos eventos acontecendo. A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe coisas boas também, que é essa nossa familiaridade agora, de participar de live, né, de poder conversar mais, de se conectar mais, né, independente da localização geográfica. Então, eu acho que a gente tem material muito bom, já temos, mas tem que avançar. Né? Acho que a gente tem que continuar avançando e talvez com estudos mais empíricos também, né? Eu acho que isso é importante para cada comunidade, né? Não de forma de engessar, de forma alguma, mas de maneiras de avançar, de forma até mesmo como política pública, né? Por conta da acolhida, né? Tenho certeza que foi por conta também da acolhida. Hoje, Florianópolis tem, né, uma política municipal de TBC, né? Foi instituído agora em 2025. Poucos meses atrás, depois de muita luta, depois de muito tempo, né, os coletivos organizados conseguiram instituir uma política municipal, né, de TBC. Isso só para o município de Florianópolis. Né? Aqui em Santa Catarina não temos ainda, né, uma política pública instituída,
os coletivos estão ainda trabalhando nessa proposta, né? Mas tem o deputado estadual, né, o deputado Marquito, né, que está muito à frente disso, mas ainda não temos uma política, né, de TBC. Então, eu acho que tem que ter muitas pesquisas, né, e pressões também, né, para essa questão, para a gente ter mais apoio também, né, de políticas públicas, né, para fomentar também, né, os estudos e também, né, as próprias iniciativas, né? Com certeza. Eu vi também na sua tese que você faz esse levantamento, né, das políticas públicas, igual a gente já fez aqui também no perfil. Então, acho que vai por esse lado também, da importância de políticas públicas, porque realmente essas iniciativas precisam muito, né? E é obrigação do Estado também amparar essas comunidades. Isso, precisa, né, dos atores parceiros, né? TBC só com a comunidade, só no território, quer dizer, dentro do território tem também os atores locais, né? E tem que ter essas parcerias e esses apoios, né, para se consolidar. Com certeza. Professor Ivana, eu te agradeço imensamente pela participação, pelo conhecimento, pela sua pesquisa, que é muito interessante, eu recomendo a todos lerem. E eu acho que é isso. Muito Então, obrigada, viu? agradeço também pelo convite e pela participação. Um abraço. Tchauzinho, um abraço.